Deus não desampara os que nele confiam. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol parecia mais pesado e o ar, mais difícil de respirar. O irmão Carlos sentou-se no banco da frente do templo, como fazia há anos, mas naquele dia o coração estava apertado. Não era apenas o calor, eram as contas que se acumulavam sobre a mesa de casa, os boletos com datas vencidas, as ligações do banco que ele já não atendia mais. Há 6 meses a empresa onde trabalhava como mecânico havia fechado as portas sem aviso, e desde então, ele se virava com bicos aqui e ali, consertos de emergência, trocas de óleo, pequenos serviços que mal davam para o arroz e o feijão. Sua esposa, Dona Maria, costurava até tarde da noite, mas mesmo assim, o dinheiro nunca parecia suficiente. Naquela semana, o aluguel estava atrasado há 2 meses, e o dono do imóvel havia deixado claro que não poderia esperar mais. Carlos olhava para os pés, as mãos calejadas de tanto trabalho, e sentia um nó na garganta. Como vou dizer para Maria que não temos como pagar? Ele já havia vendido a moto velha, o único bem que tinham além dos móveis surrados da casa. O que mais poderia fazer? Foi então que o irmão João, um dos cooperadores da igreja, aproximou-se e sentou-se ao seu lado no banco. Não disse nada a princípio, apenas ficou ali em silêncio, como quem sabe que às vezes as palavras atrapalham mais do que ajudam. Depois de alguns minutos, João colocou a mão no ombro de Carlos e falou baixinho: "Irmão, tudo bem?" Carlos engoliu em seco. Quis dizer que não, que nada estava bem, que não sabia mais o que fazer, mas só conseguiu balançar a cabeça, sem coragem de olhá-lo nos olhos. "Eu sei que as coisas estão difíceis", continuou João, "mas lembra do que o irmão pregou no último culto? Deus não desampara os que nele confiam. Às vezes a gente não vê a saída, mas ele vê." Carlos ouviu, mas no fundo, uma voz insistente sussurrava: "E se dessa vez não der certo? E se Deus não ouvir?" Ele tinha orado tanto, oferecido o pouco que tinha, mas a situação só piorava. Será que havia feito algo errado? Será que Deus estava descontente com ele? A prova que abalou a fé. As semanas seguintes foram ainda mais duras. O dono do imóvel ameaçou despejo, e Carlos começou a evitar ir para casa cedo, com medo de enfrentar a decepção no olhar da esposa. Uma noite, depois de um dia exausto de trabalho, ele sentou-se no degrau da calçada, a cabeça entre as mãos. Não aguentava mais. Não era só o dinheiro, era a vergonha, a sensação de que estava falhando como marido, como cristão. Foi então que lembrou das palavras do irmão que havia se afastado da igreja anos atrás, depois de uma briga feia com a esposa. "O mundo oferece soluções rápidas", ele dissera na época. Carlos nunca tinha dado ouvidos àquilo, mas agora, com a pressão apertando o peito, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. E se eu procurasse outro caminho? Só dessa vez. No dia seguinte, um antigo colega de trabalho ligou. Era o Seixas, um homem que sempre viveu no mundo, como se dizia na igreja. Ele tinha ouvido falar da situação de Carlos e ofereceu um trabalho rápido, algo que daria para resolver as dívidas de uma vez. Não perguntou detalhes, só disse: "É coisa certa, Carlos. Você conhece o meu ramo. Ninguém precisa saber." Carlos sabia muito bem do que se tratava. Não era nada honesto, mas o desespero falava mais alto. Ele combinou de encontrar Seixas no dia seguinte em um bar afastado. Enquanto caminhava até lá, sentia o peso de cada passo, como se estivesse afundando em areia movediça. Foi quando o celular tocou. Era a irmã Lúcia da igreja. "Irmão Carlos, tudo bem? Você não veio ao culto ontem. A gente sentiu sua falta." Ele parou no meio da calçada, o sol queimando sua nuca. Quis mentir, dizer que estava doente, que o trabalho não tinha deixado. Mas a voz saiu trêmula. "Não, não estou bem, irmã." Houve uma pausa do outro lado da linha. Então, com uma calma que só quem já passou por muitas provas tem, ela disse: "Venha na igreja hoje à noite. Não precisa falar nada. Só vem." Carlos olhou para o relógio. Faltava 1 hora para o encontro com Seixas. Ele podia desligar, seguir em frente e resolver tudo de uma vez. Mas algo dentro dele, talvez uma última faísca de fé, fez com que respondesse: "Eu vou." A porta que só Deus poderia abrir. Quando Carlos entrou no templo naquela noite, sentiu como se um peso imenso saísse de seus ombros. Não era que os problemas tivessem desaparecido, era que, pela primeira vez em semanas, ele se sentiu em casa. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam, ele orou em silêncio, não com palavras bonitas, mas com o coração quebrado. "Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não sei mais o que fazer, mas se o Senhor quiser, me mostra um caminho. Mesmo que eu não mereça." Não houve voz do céu nem sinal visível. Mas quando o culto terminou, o irmão Paulo, um dos anciãos, aproximou-se dele.
Carlos, você tem um minutinho? Preciso falar com você. Eles foram para uma saleta nos fundos do templo. Paulo sentou-se, olhou nos olhos de Carlos e disse: Irmão, ontem um irmão da congregação de São Paulo ligou para mim. Ele é dono de uma oficina grande e está precisando de um mecânico-chefe. Alguém de confiança. Eu pensei em você. Carlos quase não acreditou. Era como se Deus tivesse ouvido sua oração na mesma hora. Mas, como ele soube de mim? Perguntou, ainda atordoado. Ele não sabe, respondeu Paulo, sorrindo. Foi Deus quem colocou no meu coração o seu nome. Na semana seguinte, Carlos começou a trabalhar na nova oficina. O salário era justo, o ambiente honesto. Em menos de um mês, ele quitou as dívidas e ainda sobrou para ajudar um casal de irmãos que estava passando por dificuldades. Mas o mais surpreendente veio depois. Certo dia, enquanto organizava as ferramentas, o dono da oficina, Senhor Antônio, aproximou-se e disse: Carlos, você é um homem de palavra. Nunca vi um funcionário tão dedicado. Queria te propor uma sociedade. Vamos abrir uma filial, e você fica como gerente. Carlos não conseguia acreditar. Aquele mesmo homem que semanas antes estava prestes a tomar um caminho errado agora via Deus abrindo portas que nem sonhava que existiam. Mas a maior bênção ainda estava por vir. O filho que voltou para casa. Um domingo depois do culto, Carlos viu um jovem parado do lado de fora do templo, olhando para dentro como quem tem saudade, mas não tem coragem de entrar. Era o Marcelo, filho de um casal de irmãos que havia se afastado anos atrás. Carlos conhecia a história. O rapaz tinha se envolvido com más companhias, tinha até sido preso uma vez por causa de drogas. A família chorava por ele, mas ele nunca quis saber de voltar. Carlos sentiu algo no coração. Aproximou-se devagar e cumprimentou. Marcelo, tudo bem? Faz tempo que a gente não te vê por aqui. O jovem baixou a cabeça, envergonhado. Não sei se ainda tenho lugar aqui, irmão Carlos. Carlos lembrava bem das palavras que o irmão João lhe dissera meses atrás. Agora era sua vez de repeti-las. Aqui não é lugar de julgamento, Marcelo. É lugar de perdão. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Marcelo hesitou, mas acabou entrando. Sentou-se nos bancos de trás, como quem não quer ser notado. Mas Deus já estava trabalhando. Nas semanas seguintes, Marcelo começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Carlos e Dona Maria o convidavam para jantar, ouviam suas histórias, oravam com ele. Um dia, depois de um culto de oração, Marcelo se aproximou de Carlos com os olhos cheios de lágrimas. Irmão, eu quero ser batizado. Quero deixar tudo isso para trás. No domingo seguinte, Marcelo foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E não parou por aí. Pouco tempo depois, ele também recebeu o batismo no Espírito Santo, falando em línguas como no dia de Pentecostes. Sua vida mudou tanto que meses mais tarde, foi ele quem levou seu próprio pai de volta à igreja. Hoje, Marcelo é um cooperador ativo. Ajuda na limpeza do templo, visita os irmãos doentes e, recentemente, teve a alegria de batizar o próprio pai, que havia se afastado há mais de 10 anos. A lição que ficou. Quando Carlos conta essa história, sempre enfatiza um detalhe: não foi fácil. Houve noites de choro, momentos em que a fé vacilou, vezes em que esteve a um passo de desistir, mas Deus nunca o abandonou. Às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo, diz ele. Mas Ele está. Não do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente quer, mas do jeito certo e na hora certa. Ele também gosta de lembrar do dia em que, depois de tudo isso, encontrou Seixas na rua. O homem que antes oferecia soluções fáceis, agora olhava para Carlos com uma mistura de admiração e curiosidade. Como você conseguiu, Carlos? Perguntou. Todo mundo sabia que você estava afundado. Carlos sorriu. Não fui eu. Foi Deus. Ele não desampara os que nele confiam. E é assim que ele encerra seu testemunho, sempre com as mesmas palavras. Se Deus pode usar um homem como eu, que já esteve perdido, que já pensou em desistir, então Ele pode usar qualquer um. Não importa o que você já fez. Não importa quão fundo você caiu. O que importa é se você está disposto a se levantar e ficar firme. Porque Deus não desistiu de você. E então, com voz calma, ele repete o versículo que o irmão João lhe disse naquele dia difícil. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Glória a Deus. A aprovação que veio como água fria, e a fé que ardeu como brasa. Carlos nunca esqueceu o cheiro de mofo que subia pelas paredes do quarto alugado onde morava com a esposa, Maria.
Era um cômodo minúsculo, com uma cama de solteiro que os dois dividiam apertados, um armário de madeira compensada e um fogareiro que nos dias de chuva ameaçava apagar a qualquer momento. O teto tinha uma mancha escura no canto, sinal de que a goteira voltaria assim que a tempestade começasse. E tempestade naquela época era o que não faltava, tanto no céu quanto na vida deles. O desemprego já completava 5 meses. Carlos, que sempre fora um homem de mãos calejadas, acostumado a trabalhar desde os 13 anos, nunca havia passado por algo assim. Antes, quando a fábrica fechou, ele achou que arrumaria outro serviço rápido. Afinal, nunca lhe faltaram ofertas. Mas dessa vez era diferente. As vagas sumiram. Os bicos que apareciam mal davam para o ônibus. E as contas? As contas cresciam como erva daninha. Maria, a gente vai ter que vender a geladeira, disse ele uma noite, depois de contar as moedas que sobraram do almoço. Ela não respondeu. Só apertou os lábios e continuou remendando a camisa dele, que já estava mais remendo do que pano. O silêncio dela doía mais do que qualquer palavra. Ou então, a gente volta para casa da minha mãe, tentou novamente com a voz embargada. Maria finalmente levantou os olhos. Estavam vermelhos. Não, Carlos. Não agora. Não assim. Ele sabia o que ela queria dizer. Voltar para a casa da sogra depois de tanto tempo independente, seria como admitir a derrota. E pior, seria como dizer que Deus os havia abandonado. A oferta que deu ia mais do que a fome. Naquela semana, o culto de quarta-feira chegou como um sopro de ar em meio ao sufoco. Carlos não queria ir. Que adiantava? Ele já havia orado até ficar sem voz, já havia chorado até não ter mais lágrimas. Mas Maria, com sua fé teimosa, insistiu. Vamos. Mesmo que a gente não tenha nada para dar, a gente pode levar o coração. Eles entraram na igreja quase escondidos, como se tivessem vergonha da própria miséria. O templo estava cheio. Os hinos soavam como sempre, firmes, solenes, cheios de certeza. Carlos tentava cantar, mas as palavras emperravam na garganta. Quando chegou o momento da oferta, ele sentiu o peso da moeda de R$1 no bolso. Era tudo que tinham. R$1. Nem dava para comprar um pão. Deus não precisa do seu dinheiro, Carlos. Ele quer o seu coração. A voz do irmão João, o ancião, ecoou em seus pensamentos como se tivesse sido dita ali mesmo, ao seu lado. Carlos fechou os olhos. R$1. Era ridículo. Era tudo. Era nada. Com as mãos trêmulas, ele colocou a moeda no prato. Senhor, sussurrou enquanto o prato passava adiante, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não é muito, mas é tudo o que a gente tem. Maria apertou sua mão. Ele sentiu que ela também estava chorando. O encontro que mudou tudo, e o homem que não sabia que era a resposta. 3 dias depois, Carlos estava sentando no banco da praça, olhando para o chão, quando ouviu passos se aproximando. Carlos, é você, rapaz? Ele levantou a cabeça. Era o irmão Mário, um dos cooperadores da igreja, dono de uma pequena oficina mecânica. Irmão Mário, Carlos se levantou, envergonhado. O homem sempre fora generoso, mas agora? Agora ele sabia da situação. Todo mundo sabia. Ouvi dizer que você tá passando por um aperto, disse Mário, com a voz grossa de quem não gostava de rodeios. Não sei como é que tá, mas se precisar de um serviço, eu tô com um carro para consertar. Pago o que puder. Carlos sentiu o rosto queimar. Aceitar esmola de um irmão era uma coisa. Aceitar trabalho era outra. Mas recusá-lo seria orgulho. E orgulho, ele já tinha demais. Obrigado, irmão. Eu tô aqui. Mário assentiu, como se já esperasse essa resposta. Tá bom. Aparece amanhã cedo. E Carlos, ele hesitou como se estivesse escolhendo as palavras. Deus não esquece dos seus. Às vezes a gente acha que tá sozinho, mas não tá. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Carlos dormiu sem um nó no estômago. O trabalho, a surpresa e a porta que se abriu. A oficina do irmão Mário era pequena, mas limpa. Carlos chegou antes das 6 da manhã, como combinado. O carro que precisava de conserto era um Fusca velho, com o motor fazendo um barulho que parecia mais um gemido do que um ronco. Esse aí tá precisando de uma mãozinha, disse Mário, jogando as chaves para Carlos. Se você resolver, eu te pago R$50. R$50. Era pouco, mas era algo. Carlos engoliu o desânimo e começou a trabalhar. Horas se passaram. Ele desmontou, limpou, ajustou. Quando finalmente ligou o motor, o carro voltou a roncar como novo. Mário apareceu na porta, com um sorriso que não era só de satisfação. Bom trabalho, irmão. Tô impressionado. Carlos enxugou as mãos na calça suja. É o que eu sei fazer, irmão. Obrigado pela oportunidade. Mário coçou a barba, como se estivesse pensando em algo. Olha, eu tô precisando de um ajudante fixo.
Nada grandioso, mas é um salário honesto. Se você quiser. Carlos sentiu as pernas fraquejarem. Não era um milagre. Não era uma fortuna. Era um emprego. Um salário. Uma chance. Eu quero, irmão. Eu quero muito. Mário estendeu a mão. Então tá combinado. Começa segunda. Quando Carlos chegou em casa naquela noite, Maria estava sentada na cadeira com a Bíblia aberta no colo. Ele não disse nada. Só colocou os R$ 50 na mesa, junto com a notícia. Ela olhou para o dinheiro, depois para ele. E então, pela primeira vez em meses, sorriu. Deus ouviu. A doença que veio como um soco, e a fé que se tornou escudo. 2 meses depois, quando as coisas finalmente começaram a se ajeitar, Carlos sentiu uma dor aguda no lado esquerdo do abdômen. No começo achou que era só cansaço, mas a dor não passava. E então veio o sangue. O médico do posto de saúde olhou os exames com uma expressão séria. Você precisa fazer uma ultrassonografia. Pode ser algo sério. Carlos saiu do consultório com as mãos suando. Sério. A palavra ecoava na cabeça como um martelo. Maria ficou pálida quando ele contou. O que a gente vai fazer? Ele não tinha resposta. Naquela noite no culto, Carlos não conseguiu cantar. Não conseguiu nem ficar em pé. Sentou-se no banco do fundo, com as mãos tremendo, enquanto as lágrimas escorriam sem que ele pudesse impedi-las. Foi então que o irmão João se aproximou. Não disse nada. Só colocou a mão no seu ombro e orou. Pai, o Senhor conhece o coração do teu servo. Sabes das suas dores, das suas lutas. Fortalece o Senhor. Dá-lhe paz. E se for da tua vontade, restaura a sua saúde. Em nome de Jesus. Carlos sentiu algo estranho. Não era alívio. Não era cura. Era uma certeza quieta, como uma voz sussurrando no fundo da alma. Não temas. Eu estou aqui. Os exames, a espera e o milagre que veio sem alarde. O diagnóstico veio uma semana depois, um tumor no intestino. Não era maligno, mas precisava ser removido. E rápido. Tem que operar, disse o médico. Mas a fila do SUS é longa. Se você não tiver como pagar particular. Carlos saiu do hospital com a sensação de que o chão tinha sumido debaixo dos seus pés. Mas então, algo inesperado aconteceu. Na manhã seguinte, enquanto Carlos e Maria oravam em casa, alguém bateu à porta. Era o irmão Pedro, um dos anciãos mais velhos da igreja, conhecido por sua fé tranquila e suas palavras sábias. O Senhor me mandou aqui, disse ele, sem preâmbulos. Vocês precisam de ajuda com os exames? Carlos engoliu em seco. Sim, irmão. Mas a gente não tem como pagar. Pedro sorriu. Eu sei. Mas Deus tem. Vamos orar. Eles se ajoelharam ali mesmo, na sala minúscula, e Pedro orou com uma autoridade que Carlos nunca havia ouvido antes. Pai, Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que prove. Abre as portas, Senhor. Dá um jeito. 3 dias depois, o irmão Pedro voltou. Consegui uma vaga para você no hospital beneficente. Um irmão nosso trabalha lá e arrumou tudo. A operação sai de graça. Carlos não conseguiu segurar as lágrimas. Por que, irmão? Por que o Senhor está fazendo isso por mim? Pedro colocou a mão no seu ombro. Não sou eu, Carlos. É Ele. Sempre foi. A operação, a recuperação e o sonho que se tornou real. A cirurgia foi marcada para uma sexta-feira. Carlos entrou na sala de operações com medo, mas com uma paz que não fazia sentido. Enquanto a anestesia começava a fazer efeito, ele ouviu a voz de Maria sussurrando. Deus está com você. Eu tô aqui. Quando acordou, a primeira coisa que viu foi o rosto da esposa, sorrindo através das lágrimas. Deu tudo certo, disse ela. O médico falou que conseguiu tirar tudo. Você vai ficar bem. A recuperação não foi fácil. Houve dor, febre, noites em claro. Mas em nenhuma delas Carlos se sentiu sozinho. Os irmãos da igreja se revezavam para visitá-lo. O irmão Mário levou frutas. A irmã Clara fez sopa. O irmão João orava todos os dias ao telefone. E então, 1 mês depois, veio a notícia que ninguém esperava. Carlos, os exames deram negativo. Não tem mais nada. Você está curado. O médico olhou para ele como se estivesse vendo um milagre. E talvez estivesse. Naquela noite no culto, Carlos subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para pregar. Só para agradecer. Eu não sei por que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, disse com a voz embargada. Mas sei que Ele esteve comigo em cada passo. Quando eu não tinha comida, Ele proveu. Quando eu não tinha saúde, Ele sarou. Quando eu não tinha forças, Ele me segurou. E então, olhando para os olhos de cada irmão ali presente, ele repetiu as palavras que havia ouvido no fundo da alma naquela noite de desespero. Não temas. Eu estou aqui. O chamado para servir, e a descoberta de que Deus usa os quebrantados.
Depois da cura, algo mudou em Carlos. Não era só gratidão. Era um chamado. Certo dia, enquanto ajudava a limpar o templo, o irmão João se aproximou. Carlos, você já pensou em servir na obra? Ele olhou surpreso. Irmão, mas eu não sei fazer nada. João sorriu. Ninguém sabe no começo. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E assim, Carlos começou a participar das visitas aos enfermos. Depois das campanhas evangelísticas. E então, um dia, ele se viu batizando um jovem que, como ele, havia se afastado da igreja. Eu também pensei que Deus não queria mais saber de mim, disse o rapaz, chorando depois do batismo. Mas o Senhor me mostrou que não é assim. Carlos abraçou, sentindo o peso da responsabilidade e da graça. Não sou eu, irmão. É ele. Sempre foi. O reencontro com o passado. E a prova de que Deus apaga mesmo. Anos depois, Carlos estava saindo do culto quando viu uma figura familiar do outro lado da rua. Era Seixas. O homem que um dia lhe oferecerá soluções fáceis, agora parecia envelhecido, com os ombros curvados e o olhar vazio. Quando seus olhos se encontraram, Seixas hesitou, como se não soubesse se deveria se aproximar ou fugir. Carlos não esperou. Caminhou até ele e estendeu a mão. Seixas, como vai? O homem olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Carlos. Havia algo diferente nele. Uma paz que não existia antes. Você tá bem? Perguntou Seixas como se não acreditasse. Carlos sorriu. Estou. Deus tem sido bom. Seixas abaixou a cabeça. Eu ouvi falar que você passou por umas coisas difíceis. E que você tá na igreja agora. Sim, e não foi fácil. Mas valeu a pena. Houve um silêncio. Então Seixas olhou nos seus olhos. Como você conseguiu, Carlos? De verdade. Carlos não hesitou. Não fui eu. Foi Deus. Ele não desampara os que nele confiam. Seixas ficou quieto por um longo momento. Depois, com a voz rouca, perguntou. Você acha que ainda tem lugar para mim? Carlos sentiu o coração bater mais forte. Sempre tem, irmão. Sempre tem. A lição que ficou, e o convite que nunca acaba. Hoje, quando Carlos conta essa história, ele sempre termina do mesmo jeito. Eu já estive onde muitos de vocês estão. Pensei que Deus tinha me abandonado. Pensei que não tinha mais jeito. Mas Ele nunca desistiu de mim. E não vai desistir de você. Ele olha para a congregação com os olhos brilhando. Não importa o que você já fez. Não importa quão fundo você caiu. O que importa é se você está disposto a se levantar. E então, com a voz firme, ele repete o versículo que mudou tudo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Depois, ele faz uma pausa. E sorri. Fique firme. Deus não desistiu de você. Glória a Deus. Amém.